A alimentação é fundamental na hora que você vai praticar algum exercício físico. E tem pessoas que acabam não conseguindo se alimentar direito e usam suplementos alimentares. Qual será a quantidade certa? Será que tomar muito faz bem? Quais são os tipos? Vamos conhecer agora com ele, que você aí de casa gosta muito. É o Roberto Navarro, nutrólogo, tudo bem? Tudo jóia, Marisa. Seja bem-vindo, nutrólogo e clínico geral também, Obrigado. que muita gente vai e gosta demais. Esse assunto muito me interessa, porque tem pessoas que nem sabem se tem a necessidade de ir ali complementar, tomar o suplemento alimentar e acaba causando algum mal. Precisa primeiro realmente saber se pode tomar, não é? Quem pode, quem deve, por quê, o nível de atividade física, o quanto realmente a pessoa faz de atividade. Eu diria, sem medo de errar, que eu acho que 90% das pessoas que tomam não teriam uma real necessidade. Que 90% toma sem uma real necessidade. Nossa, gente, 90% é muita. Os alimentos nos daria tudo que o corpo precisa, tá? A suplementação, ela nasceu para atletas que vivem do esporte e que podem ter uma alimentação, às vezes, abaixo do recomendado, não consegue o aporte de proteína na alimentação, porque tem um gasto energético muito alto, e a suplementação nasceu, nos primeiros estudos, para esse tipo de atleta que vai competir, que vai para uma Olimpíada, ele precisa de melhorar a performance dele. Mas é só o esportista que vai na academia 3 vezes por semana e pega um pouco de peso, não precisaria, na maioria das vezes, a suplementação. Eu vou mostrar, eu acho bacana a gente mostrar o que é uma dieta com pouca proteína, o que é uma dieta com uma quantidade correta de proteína e o que é uma dieta com mais proteína ainda. A gente chama isso de dieta hiperproteica, pela quantidade, normoproteica quando supre o que o teu corpo precisa, e hipoproteica quando você está ingerindo menos do que o corpo precisa. Então, vamos lá. Primeiro que eu quero explicar aqui, Marisa, como é que funciona o músculo. Tá? Eu diria que o músculo seria uma parede, tá? Composta por tijolinhos. Tá? Os tijolinhos são substâncias que vêm das proteínas, que a gente chama de aminoácidos. Tá? Então, o corpo humano todo dia faz o quê? Quando você utiliza o seu músculo, na verdade, existe um desgaste. O corpo humano, ele sempre destrói fibra muscular todos os dias e reconstrói. O destruir a gente chama de catabolismo e o reconstruir de anabolismo. Então, o corpo humano trabalha com esse equilíbrio. Se ele cataboliza e depois anaboliza a quantidade que ele destruiu, ele reconstrói essa parede com a mesma quantidade de tijolos, tá ótimo. O teu corpo mantém a massa muscular. Então, vamos pegar uma fibra muscular que tenham 8 tijolinhos, tá? Então, todo dia o corpo vai lá e quebra esses 8 tijolinhos, tá? Pela atividade física, os órgãos do corpo são renovados praticamente sequencialmente. Então, se eu ingiro uma quantidade de proteína que me dá de volta esses 8 tijolinhos, todos os dias eu vou ter o catabolismo e o anabolismo em equilíbrio. Eu nem ganho, nem perco a quantidade de músculo que eu tenho. Entendi. Se eu forneço, na hora de reconstruir, uma quantidade menor de tijolinhos, eu catabolizo e dou de novo para essa parede só 6 tijolinhos, por exemplo, tá? Eu tirei 2 aqui, ó. Eu reconstruo um músculo menor. Então, aí é que mora o perigo de quem ingere pouca proteína e faz muita atividade física. Eu vou demonstrar o que seria uma dieta hipoproteica, tá? E para eu criar mais músculo do que eu já tenho, além da atividade física, eu tenho que fornecer, quando vai fazer o anabolismo, mais tijolinhos. Então, eu trouxe aqui 3 tijolinhos extras, tá? Aí sim, na hora de reconstruir, se eu dou mais tijolo para o meu músculo, ele reconstrói um músculo maior. Aí eu ganho massa muscular, tá? Então agora vamos ver na alimentação se realmente é tão difícil conseguir dar a proteína que meu corpo precisa. É isso que eu ia perguntar. É isso que eu quero falam demonstrar. Que na alimentação em si a gente não consegue. A gente geralmente consegue, isso, né? Aí depende, depende do quanto você tem de peso, o quanto você malha, tá? Isso tem que ser individual. Eu recomendo a consulta com o médico nutrólogo, que ele vai calcular quem precisa e quem não precisa, tá? Então, eu vou considerar uma pessoa de 70 quilos, Marisa, tá? Para dar um exemplo, que esse exemplo é para uma pessoa de 70 quilos, tá? Não vou dizer nem se é homem ou se é mulher, uma pessoa de 70 quilos. O que é uma dieta hipoproteica? Quando ingere menos do que 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é calculado matematicamente, tá? Então, eu fiz um exemplo de uma pessoa que ingere 0,6 gramas de proteína. Menos do que o mínimo que o corpo precisa. É uma dieta hipoproteica, tá? Isso daria 70 quilos vezes 0,6, 42 gramas de proteína. Para uma pessoa comer só isso, o que ela comeria no dia? Proteína está onde, Marise? Carnes, aves, peixes, carne vermelha.
ovos e leite derivados. São as fontes proteicas animais e as fontes proteicas vegetais nas leguminosas. Feijão, ervilha, grão de bico, soja. A gente encontra em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Então, uma dieta hipoproteica seria ingerir só uma fatiazinha média de queijo branco. Que é uma delícia. Tá? Isso aqui é uma grossura mais ou menos de um dedo. Isso dá mais ou menos 12 gramas de proteína. Seria ingerir um bifezinho médio, no decorrer do dia, tá? O dia todo. Um bifezinho médio de 95 gramas, isso te dá 20 gramas. Isso no dia todo? No dia todo. 20 gramas de proteína, já temos aqui 32, tem que ficar abaixo de 40. Tá. Abaixo de mais ou menos 42. É bem um cálculo mesmo. E pegaria, comeria só uma concha de feijão, uma concha média de feijão, ou no almoço ou no jantar. Essas 3 escolhas do dia inteiro me dão 42 gramas de proteína. Para uma pessoa de 70 quilos, é uma dieta hipoproteica. E essa pessoa que quer usar o complemento alimentar de proteína, ele tem indicação. Esse necessita, porque a alimentação não fornece o que ele quer. Tá, então se fosse só isso aqui, se ele quiser complementar com suplemento, sim, aí tudo bem. Seria indicado. Tá? E a pessoa que come muita proteína, aí sim você pode tirar, que você falou que 90% das pessoas não tem necessidade Porque a dieta de das pessoas, 90% das vezes, supre a quantidade de proteína. O que é uma dieta normoproteica? Para manter meu músculo, eu não vou perder nem ganhar. Essa hipoproteica, a pessoa continuando a comer desse jeito, fazendo muita atividade física, ela perde massa muscular. Porque ela dá menos tijolinhos para reconstruir, tá? Então ela reconstrói músculos menores, cada vez menor, ele não vai hipertrofiar nunca. Agora, uma dieta normoproteica, uma pessoa de 70 quilos, é quando ela ingere entre 0,8 e 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Eu peguei uma média. Bom, a dieta normoproteica é aquela que me dá a quantidade de tijolinhos de novo, iguais que foram destruídos. Minha parede volta a ser construída, meu músculo igualzinho. Eu nem ganho, nem perco. Tá? Eu mantenho a minha massa muscular. Uma dieta normoproteica pode ter 1 grama em média de proteína por quilo de peso. Para uma pessoa de 70 quilos, 70 gramas. Como é que eu consigo isso? Como? Simples. Eu vou pegar o queijo branco, que eu já falei, isso me dá 12 gramas mais ou menos, no café da manhã, grossura de um dedo. No almoço, eu vou pegar o meu bife, tá? Ou meu frango, ou meu peixe, um tamanho médio, 95 gramas, isso dá mais ou menos 20 gramas de proteína. Só que eu vou repetir esse bife no jantar. No jantar também. Ou varia outra carne, não tem problema, mas em 2 refeições. Tá. O feijão, que me dá, isso aqui já tem 20, 40, 52 gramas. O feijão também. Mais 10 gramas, só que eu vou comer no almoço e no jantar. Tá? Isso me dá mais ou menos 70 gramas. Tá. Você vê que não é difícil. Não é. Uma dieta normoproteica. Tá ali na mão, tão fácil. Agora, o que é uma dieta hiperproteica? Aquela que eu vou fornecer mais tijolinhos para construir uma parede maior, tá? Eu consigo isso como? Para quem quer ganhar massa muscular, tem que ingerir 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Daí para mais. Esse para mais não pode ser muito mais. O excesso de proteína traz problemas na saúde. Esse é o grande risco. Que tipo de problema? O excesso de proteínas pode dar problemas renais, sobrecarga no rim, porque esses tijolinhos que não foram usados são excretados pelo rim. Isso pode sobrecarregar a função renal. Pode trazer problemas de sobrecarga no fígado também. As proteínas passam pelo fígado para ser metabolizado. E tem alguns estudos mostrando que a proteína em excesso pode levar a uma descalcificação óssea. Nossa, a proteína, que sério isso? Quando ela entra no teu sangue, ela causa uma reação chamada reação ácida. Ela libera substâncias que acidificam o sangue. Para evitar esse sangue ficar muito ácido, o corpo humano vai lá e tenta contrabalancear. Para retornar a um pH considerado correto, que é de neutro para quase alcalino. Para isso, existe uma reação bioquímica onde o corpo humano utiliza uma substância chamada bicarbonato de cálcio. Dentro do corpo se forma essa substância. Esse cálcio que o corpo utiliza vem do osso. Tá? E depois, feito toda essa reação bioquímica, esse cálcio não volta para os ossos. Ele é excretado pela urina. Então, pode levar a uma osteopenia, descalcificação óssea, uma dieta hiperproteica por longa data e mais cálculo renal. Por isso que tem que tomar cuidado. A suplementação mal dirigida, ela traz mais problemas do que benefício. Para quem precisa, é um tiro certeiro. O que é uma dieta hiperproteica? 1,6 gramas de proteína por quilo, tá? O que mudaria aqui, nesse exemplo? Eu mudaria o pedaço do queijo para um pedaço um pouco maior, de um queijo branco. Estou falando queijo, mas pode ser leite, iogurte, tá? Trouxe como representante todos os derivados. Os derivados. Eu passei para um queijo já um pouco maior, uma fatia maior, de 2 dedos, por exemplo, no café da manhã. Então, aqui tem mais ou menos quase 20 gramas de proteína, tá? Tem mais ou menos 80 gramas esse pedaço de queijo, em proteína 20 gramas. O bife, eu mudaria só para um bife maior. Eu comeria 2 bifes maiores, ou carne, ou frango, né? Ou frango, ou peixe,
2 bifes por dia, bife de 135 gramas, isso te dá mais ou menos 30 gramas de proteína, 30, 60, 80 gramas já, tá? O feijão em 2 refeições ao dia, ou soja, ou ervilha, ou lentilha, ou grão de bico. Você come bem, viu? Em 2 refeições, um pedaço de bife maior, ao tamanho da sua mão inteira, né? Isso. Mais ou menos. 2 conchas médias de feijão, um para o almoço, para o jantar. Isso não daria ainda 1,6. Então, o que você pode acrescentar? Um peito de 4 peru. fatias de peito de peru, que você pode usar no seu café da manhã, tá? E posso acrescentar também 2 claras de ovos cozidas. Ah, que é muito tá? usado e todo mundo gosta. Se pegar esse exemplo aqui, tá? Você vê que não é muito. Não, não é. Isso aqui para uma pessoa conseguir não é tão difícil, Lógico tá? que não. Isso dá para uma pessoa de 70 quilos, tá, Marisa? Por isso que quem está em casa assistindo, esse é um exemplo específico para uma pessoa de 70 quilos. Se você tem 90 quilos, esse cálculo tem que ser refeito, tá? Isso aqui dá para uma pessoa 1,6 gramas de proteína por quilo. Isso é suficiente para você reconstruir o seu músculo sempre maior. Que maravilha. Ou, depois que reconstruiu, mantê-lo íntegro. E fazendo essa dieta aqui que a gente está mostrando, não tem a necessidade de exagerar aqui no consumo alimentar. Para que nasceu alimentar. a suplementação? Quando isso não é alcançado. Então, eu como menos do que 1,6 gramas de proteína por quilo e quero malhar para ganhar massa muscular, aí entra a suplementação. Tá. A suplementação hoje é utilizada o whey protein, que é uma proteína extraída do soro do leite. Também tem proteína extraída da soja, mas se usa mais o whey protein. Ela é rapidamente digerida e facilmente absorvida, e nas primeiras 3 horas pós-treino, se você conseguir jogar tijolinhos para o teu músculo nessas primeiras 3 horas, o músculo absorve esses aminoácidos com mais rapidez. Tá? Só que esse processo de reconstruir o músculo continua por até 36 horas. Então, não quer dizer que eu sou obrigado a suplementar. Se eu não sou um atleta que vivo do esporte e não vou competir numa Olimpíada, eu posso chegar em casa e comer o meu bife, posso comer aqui meu peito de peru, que eu vou reconstituir. É um alívio, sim, claro. Né? Então, na verdade, a suplementação não nasceu para virar esse modismo que está. E a preocupação, Marisa, que eu acho que eu tenho o dever de falar, é que ela está sendo utilizada de maneira indiscriminada em academias. Tá? Eu presencio isso. Tem professores indicando, nem conhecendo. As pessoas que estão indicando a suplementação não têm informação, não são nutricionistas nem médicos nutrólogos, não conhecem previamente se o paciente pode ou não suplementar. Existem contraindicações sérias de suplementação, onde é contraindicado, tá? Inclusive ressecamento de fezes, constipação intestinal, é terrível. Então procure um médico, nutrólogo, que vai conseguir te ajudar. É sempre essa indicação, procure quem realmente entenda, para depois você ir ali se permitir tomar, veja se você realmente precisa. É válido para quem precisa, não existe contraindicação, claro, existe a indicação correta. E tudo em excesso também sempre faz mal, que a gente comenta aqui. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua participação. Foi rápido, né? Mas deu que bom, deu para explicar. Pode comer à vontade. Deu para visualizar. Lógico que dá. E dá pra gente visualizar direitinho. Obrigada, até uma próxima.